Oi, gente, aqui é a Andrea do canal STJ Liberdade Meu Paraíso, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje, né, vai ser um complemento de um comentário que eu fiz no meu último vídeo, tá? Pois é, o último vídeo do canal foi falando sobre a homofobia dentro das Testemunhas de Jeová e nos comentários eu mencionei que o sobrinho do Stephen Lett, porque nesse vídeo eu usei um vídeo do Stephen Lett no congresso de 2020, Always Rejoice. Eu não sei como é que ficou o nome desse congresso em português, acho que é Mantenha Sempre a Alegria, alguma coisa assim, tá? E ali tem uma parte que ele fala, né, se uma pessoa for um homossexual, vai ter que se arrepender, etc, etc. E eu mencionei nos comentários que ele fez esse discurso, tá? Pouco tempo depois, eu acho que foi questão de semanas depois que o sobrinho dele cometeu suicídio, né? Então, assim, realmente muito doloroso você pegar uma pessoa, né, que perdeu alguém, que deveria estar triste por causa da morte de alguém, vai lá e usa isso num discurso de ódio contra gays, né, e a comunidade LGBTQIA+, em geral. Muito bem, gente. Então eu vou falar um pouquinho, né, da história do Steven, perdão. O nome dele é Steven, tá? O nome do sobrinho do Stephen Lett. Então, Steven é o sobrinho e Stephen é o tio, né, o membro do corpo governante, inclusive. E eu vou falar um pouquinho da história dele. Minha gente, se vocês não lembram quem é o Stephen Lett, é esse aí da foto, né? É o que sempre fala com os olhos bem arregalados, inclusive quando eu falo até com alguma pessoa que é TJ ainda, né? Quando eu eventualmente falo com alguém de lá, eu digo, é o que faz é que tem os olhões arregalados com as expressões estranhas dele. E até eles dão risada porque ele realmente fala com a cara muito engraçada, né? Mas bom, o que ele faz não é nada engraçado, mas enfim, eu coloquei essa foto aí. Novamente, relembrando aqui, o Stephen Lett, ele é um dos membros do corpo governante, né? Então, ele é uma das pessoas responsáveis, né, pelas ordens que saem para as testemunhas de Jeová. Bom, gente, as informações que eu vou passar para vocês nesse vídeo, elas vêm da irmã do Steven, tá? A Branch Middle, que também é sobrinha, né, do Stephen Lett. E ela, né, fez 2 vídeos, na verdade é um só, é mais ou menos um resumo, né, do vídeo principal. Ela fez um vídeo, uma entrevista, né, no canal do Lloyd Evans. Eu vou deixar a entrevista aqui na descrição, só que tá em inglês, tá? Mas se você quiser ir lá verificar, você pode ver. Aí a gente tá vendo a fotinho, né, da Brandy. Então, ela é quem dá essas informações e, inclusive, ela fala nessa entrevista que o discurso, né, a questão do que aconteceu com o irmão dela foi uma das coisas que fez com que ela despertasse também, né? Então, gente, na verdade, a tia do Steven e da Brandy, né, a Susan, né, ela é a esposa do Stephen Lett, tá? Então, eles não são, ela não é sobrinha dele de sangue, tá? Mais de consideração, porque ele é casado com a tia deles, tá? A gente tá vendo aí nessa fotinho, é uma foto antiga, dá pra ver tanto a Brandy quanto o Stephen Lett, a esposa dele, a Susan, e também o Steven. Então, gente, vamos falar agora diretamente do Steven, né? O nome dele completo é Steven Andrew Camp. Ele nasceu em 1987, tá? E ele veio a falecer em 2020. Então, ele nasce nessa família, né, de testemunhas de Jeová, etc. Ele se batizou quando ele tinha 18 anos, ou seja, em 2005, tá? E algum tempo depois, em 2010, ou seja, 5 anos depois, ele saiu do armário, né? E claro que isso foi bem difícil para ele, porque assim, ele cresceu sendo gay nas Testemunhas de Jeová, e a gente sabe muito bem, né, como é isso. Se você não tem noção, né, do que é ser gay ou membro da comunidade LGBTQIA+, dentro de uma organização que já prega, né, a castidade, etc., então você pode ter uma ideia. Mas se você quiser ter mais detalhes, você vai lá assistir o vídeo que eu fiz no domingo, tá? Que eu explico, eu dou mais detalhes, eu mostro na propaganda deles como realmente eles repudiam pessoas que são gays. É, assim, terrível, abominável. Inclusive, o Stephen Lett, né, que é o tio desse menino, como eu mencionei, e vou repetir isso porque eu acho importante frisar a frieza desse cara.
O sobrinho dele cometeu suicídio. Depois, né? E algum tempo depois, ele foi lá e simplesmente fez um discurso dizendo que a pessoa, quando é homossexual, vai ser ressuscitada, mas vai ter que abandonar as tendências dela, né? Sendo que essa foi uma das coisas que levou o Steven ao suicídio. Porque, assim, não o fato dele ser gay, mas o tratamento que a família deu a ele, inclusive a Brandy, ela menciona isso, tá? O Steven, ele não tinha vergonha de ser gay, ele não tinha problema de ser gay, mas ele sabia que quando ele se assumisse, ele saísse da organização, simplesmente, o que é que ia acontecer? As pessoas da família dele, os amigos dele, as pessoas que ele conheceu a vida inteira iriam parar de falar com ele, tá? E muito bem, ele realmente saiu da organização, né? Ele foi desassociado em 2012, tá? Ou seja, são só 2 anos depois que ele se assumiu, né, gay. Então, assim, porque realmente, imagina, não dá mais pra você ficar dentro de um ambiente que ensina você a odiar a si mesmo. A Brandy, né, que é essa que a gente tá vendo aí na foto com o Steven, né, ela também relata, gente, que ele tentou suicídio várias vezes, tá? Ele, depois que ele se assumiu. Então, ou seja, né, os problemas começaram depois que ele se assumiu, porque foi aí que ele sentiu todas as consequências de ele ser gay e vir de uma família extremamente conservadora, né? Uma família de testemunhas de Jeová. E ela disse que ele foi desassociado, tá? Eu tinha mencionado para vocês, né? Mas eu acho bem interessante pontuar isso, né? Depois que o rapaz se assumiu, né? Que ele saiu do armário porque não aguentava mais, porque é óbvio que você vai ter até um determinado ponto. Tem gente que consegue viver no armário a vida inteira, mas tem pessoas que não conseguem, né? E foi o caso dele. Ele saiu do armário e aí começam as tentativas de suicídio. Porque, né, gente? O que acontece, né? Como eu disse, a pessoa é ensinada a se odiar, a se ver como uma aberração. Inclusive, o próprio tio dele fala isso no discurso, né, basicamente. Que é um problema, é um pecado. Então, a pessoa vai ser ressuscitada para poder se limpar ainda disso. É muito bizarro, gente. É muito bizarro e terrível e nojento, sabe? Nojento. Como alguém pode ser tão frio e falar aquelas palavras pouco tempo depois, né? Que o próprio sobrinho dele, que era gay, né, deu fim à própria vida por causa disso, tá? E o interessante é que ela também fala que ele construiu uma vida, tá, para ele fora. Então, eu imagino que ele tinha o trabalho dele, fazia as coisas dele e continuou a vida dele. Só que em janeiro de 2020, tá, foi quando ele cometeu, né, o ato. Ele não aguentou mais. Ele não aguentou mais. E claro, né, isso faz com que ela, especialmente agora que ela saiu, né, da verdade, vamos dizer, entre aspas, né, ela se sente muito culpada porque ela também ostracizou o próprio irmão dela, tá? Ela também ostracizou o irmão dela, porque é isso que a seita ensina para as pessoas, tá? Se alguém sai, você tem que ostracizar. E se for aquele TJ, imagina, ela é sobrinha de uma pessoa do membro do corpo governante, gente. Então imagina como não deve ser a pressão, né, para ela fazer as coisas de acordo com o que a organização ensina. Assim, letra por letra, né, detalhe por detalhe do que eles ensinam. Então ela também se sente culpada, né, e eu imagino, né, deve ser uma culpa muito grande para carregar, saber que um ato que você fez contribuiu, né, para algo tão terrível. Claro, né, gente, ela estava doutrinada, a gente tem que levar em consideração também, ela também nasceu nesse contexto, né, e obviamente o irmão dela também provavelmente entendeu isso, né, quer dizer, a gente não sabe, eu tô só falando aqui, mas a gente não pode também tacar pedra nela porque ela estava doutrinada. Então agora que ela saiu, ela tem campanhas também para ajudar pessoas, né, que estão na mesma situação do irmão dela. No que diz respeito à questão da ostracização, tá? Ela faz, né, campanhas para conscientizar as pessoas sobre a ostracização e as consequências disso. Eu gostaria, gente, de encerrar esse vídeo com um bilhete, né? O bilhete que o Steven deixou, né, antes de ele cometer o ato.
Eu não sei, na verdade, se foi uma carta inteira e isso é só um trecho ou se foi realmente só isso, tá? Mas isso aqui é seguro, a irmã dele mostrou, inclusive. E eu vou encerrar esse vídeo com as palavras do Stephen. E eu quero que, por favor, vocês reflitam sobre isso. Você que é testemunha de Jeová e tá vendo esse vídeo, reflita, tá? Que tipo de organização é essa que separa famílias e que provoca uma situação tão terrível que façam que pessoas cometam atos assim, porque elas realmente vivem desamparadas, já que não tem mais a família, não tem mais os amigos. É uma dor muito terrível. Também para quem ostraciza, né? Eu tenho certeza que quem ostraciza a pessoa também se sente mal, mas a dor, né, de quem está sendo ostracizado é ainda maior, especialmente nesses casos. E um caso tão trágico, né, como esse do Stephen, que levou a esse final terrível para uma pessoa que, né, não precisaria passar por isso, se não fosse uma doutrinação de uma seita que realmente destrói e destrói muitas pessoas. Agora eu vou ler para vocês as palavras do Stephen, tá? Coisas que eu não quero. A menção da religião ou das testemunhas de Jeová em consequência da minha passagem. Eles são a fonte de onde tudo isso começou.